Olá, bem-vindo à segunda aula aqui do Mentores Online do curso sobre gestão do tempo. Nós estávamos conversando na aula anterior sobre o jogo interno, sobre o jogo externo, sobre as crenças relacionadas ao uso do tempo e muitas outras coisas. Eu falei que nós vamos comentar agora sobre os inimigos da produtividade, que são algumas atitudes e formas como você organiza o seu tempo, lida com as suas atividades, que na verdade estão sendo improdutivas. Uma delas nós chamamos de erva daninha, que está roubando o seu tempo e você nem percebe, e a outra delas se chama... outra delas tem a ver com a síndrome da barata tonta. Eu até comentei um pouquinho no vídeo passado, quando tem muito jogo interno, né? E não equilibra bem. Então, a primeira delas relacionada ao jogo interno, ao inimigo do jogo interno, se chama distração. Isso mesmo. Tá aqui Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat e todos os outros milhares, centenas, dezenas, né, de aplicativos do nosso smartphone. Antes de entrar mais profundo nesse assunto, já quero deixar claro que eu não sou contra Facebook, nem WhatsApp, nem Instagram, nem contra nada disso. Muito pelo contrário, são ferramentas fantásticas que aproximam muitas pessoas, que conectam muita gente que não estava mais tão próximo. Porém, o problema é a forma como nós temos utilizado esses aplicativos e essas redes sociais ultimamente. Tem um livro chamado Foco, do Daniel Goleman. Ele também escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, um livro de capa azul, o livro Foco. Recomendo muito se você quiser se aprofundar nesse tema. Lá ele fala que nós estamos vivendo numa era onde tem muitos distratores externos e a maioria das coisas no passar do ano estão mais desafiando que a gente tenha foco. Então, mas não é nada a culpa das coisas externas, é nossa responsabilidade de olhar para dentro e saber usar essas ferramentas. Então vamos lá, o que é essa distração? É quando, por exemplo, você está focado, concentrado, fazendo uma atividade e dentro de você desperta um desejo incontrolável de buscar, por exemplo, as redes sociais, de abrir um site, de fazer qualquer outra coisa. A dispersão que vem de dentro para fora. Tem dois tipos de distrações, tá? A distração interna e a externa. A distração interna é quando você tem essa vontade incontrolável. E tem a distração externa, que é quando alguém te chama, quando o celular toca, essas coisas. Mas vamos concentrar na distração interna e mais para frente a gente vai falar sobre o outro tipo de distração. Então, nós temos essas distrações. Vamos fazer um cálculo comigo aqui. Se você trabalha em torno de 40 horas semanais, trabalhei 8 horas por dia, a média comum, vamos pensar que se você, de 5 em 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos no WhatsApp, no Facebook, mais um pouquinho ali, volta, e daqui a pouco de novo 5, 10, 15, 5, 3, vai somando, vai somando. Quanto tempo será que você acha que passa por dia em distrações nas redes sociais? Por dia mínimo? É fácil chegar a 1 hora, verdade? É fácil no final do dia, se você somar todo esse tempo, dá 1 hora. Estou falando mínimo. Tem gente que eu já conversei especialmente, já falando, para mim, mínimo são 2 horas se eu somar. Mas vamos ficar com uma. Se numa semana de 5 dias, são 5 horas. Se você trabalhar 40 horas, você está perdendo aí pelo menos 10, 12%, segundo meus cálculos rápidos aqui, 10, 12% de produtividade. O que você poderia fazer com 10% a mais de produtividade? Como seria o seu resultado se você tivesse 10% a mais de resultados no final da semana? Ou como seria para você se você tivesse 5 horas a mais de tempo livre na sua semana? Então, vou fazer um outro parênteses aqui, uma outra atenção. Ah, Evandro, eu trabalho com as redes sociais. Tudo bem, mas vamos ser honestos aqui, né? Muitas vezes não é por trabalho, né? A gente está lá mais por distração do que por qualquer outra coisa. E eu tenho que responder as pessoas rápido e tudo isso. Observe as suas crenças e os resultados que estão gerando você trabalhar dessa forma. Então, aqui eu dei um exemplo das redes sociais, mas não são só as redes sociais que distraem. Por isso que eu vou pedir para que você faça o exercício de escrever. É importante que você escreva, tá bom? Não só que você pense sobre isso. Que o exercício quais são as 5 coisas que mais te distraem no dia a dia. Se você quiser, pausa o vídeo, pega o papel e a caneta que eu pedi lá no começo da aula anterior e você escreve 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu digo que é importante escrever? Porque a nossa mente ela é caótica, você vai ficar pensando 1 milhão de coisas, vai se distrair na distração. E a escrita ela é estruturada. Então você consegue olhar bem o que para ti
mais te distraem. Você só vai conseguir mudar aquilo que conhece. Então, por isso é importante que você escreva. Pausa um pouquinho o vídeo e escreva. Vou te dar alguns exemplos. As redes sociais, talvez barulho externo, vontade de ficar abrindo site, ficar com vontade de pegar o celular para ver o que está acontecendo. E não vou dar muitos exemplos para não te influenciar. Mas pausa o vídeo e escreve aí quais são as 5 maiores distrações. Beleza? Depois que você escreveu as 5, é importante que você eleja a mais. Qual que é a principal distração que você tem no dia a dia? Aquela que mais rouba seu tempo. Quando fala rouba, parece que é externo, né? Que é a distração que está roubando o seu tempo. Mas, na verdade, é você que está se deixando se distrair ou você que está querendo se distrair. Então, você escolhe a principal. Por quê? Se você conseguir reduzir só essa principal, já vai fazer uma grande diferença. Geralmente tem uma que é a campeã da história. Então, você pega essa principal e vai se concentrar em diminuir ela. Não estou dizendo nem para cortar, para diminuir, para que você consiga ter um pouco mais de tempo livre e um pouco mais de tempo para executar as atividades prioritárias. E aí nós partimos para o jogo externo, que são aquelas pessoas, por exemplo, que têm muita energia, que sim, são focadas, que têm um alto nível de disposição, que têm uma mentalidade produtiva, que gostam de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que nós chamamos de multitarefa, que significa você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aquela que eu estava dizendo que parece que é ser produtivo, mas não é. É uma grande pegadinha. Porque eu até entendo as pessoas que pensam isso, porque até faz um pouco de lógica, até tem um pouco de lógica, né? Você pensar, estou escrevendo um e-mail, enquanto estou escrevendo e-mail, eu já vou ligar para o fulano, porque eu já vou adiantando. Você está escrevendo e-mail, falando, e já falando com a pessoa que está do lado, e já escrevendo alguma outra coisa, e dando Alt Tab ali, sei lá, no computador, por exemplo, escrevendo um arquivo no Word, um relatório, respondendo e-mail, falando telefone, morando. Se identificou? Já passou por isso? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Parece que você está adiantando as coisas, mas de fato o que acontece é que você... geralmente as pessoas que trabalham assim têm muitas coisas começadas e poucas coisas terminadas. E atenção, as coisas que vão dar resultado para você são as coisas que você termina. Que você, além do que começa, que você termina. Não adianta chegar no final do dia com artigo pela metade, com relatório pela metade, com e-mail pela metade, com telefonema que não conseguiu resolver. E tem mais. Tem autores que chamam trabalhar de multitarefa de zona cinzenta. Por quê? Porque você não está executando nem bem uma coisa, nem a outra. Nem preto, nem branco. Está cinza. Você está executando a 50% do seu potencial cada uma das atividades. Por quê? Porque você consegue sim fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porém, você só consegue ter atenção em uma coisa por vez. Então, se você está no telefone e no computador, você está trocando a sua atenção bem rápido, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Gera estresse, muito estresse, cansaço mental. Chega à noite com aquele cansaço e muitas vezes é aquela sensação de que trabalhou muito, mas não tem claro qual foi o resultado que gerou no dia. Já aconteceu contigo? Chegar à noite... Nossa, hoje foi intenso, mas o que foi de fato que eu fiz? O que eu gerei de entregável? O que eu gerei de resultado no final do dia? Às vezes muito pouco. E tem um estudo feito pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres que diz que fizeram um estudo lá com várias pessoas trabalhando em multitarefa e uma por vez. E o resultado foi que, em média, as pessoas que estavam em multitarefa tiveram uma produtividade 40% menor. 40%. E tiveram uma redução de QI, fazendo isso ao longo dos anos, de 10 pontos. Ou seja, repetindo isso por muitos anos, acabou ficando mais burro, né? Então, é uma péssima estratégia. Eu sei que parece ser produtivo, mas é uma péssima estratégia. O ideal é você começar uma atividade e terminar. Mas enfim, esse vai ser o assunto da próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre várias dicas para você ter mais foco, começar e terminar. Como você conseguir chegar no final do dia com muito mais coisas terminadas, que são as coisas que vão dar resultado para você. Maravilha? E quem sabe até terminar mais cedo, né? Produzir mais em menos tempo, conseguir sobrar mais tempo para fazer as coisas que você gosta também, ter mais tempo para desfrutar. E aí nós vamos ver algumas dicas aí para ter mais foco na próxima videoaula. Um forte abraço, te vejo lá.